Dizem que na matemática ou na física, se a pessoa é verdadeiramente genial, então ela vai ter a grande iluminação dela antes dos 28 anos de idade. Depois disso, tarde demais. O Albert Einstein, por exemplo, publicou a primeira teoria da relatividade dele aos 26 anos. Se a gente estender esse critério a outras áreas de atuação, então a gente descobre que o Bob Dylan é aquilo que a gente sempre soube que ele é, um gênio mesmo. Aliás, vale dizer que, assim como o Albert Einstein, o Bob Dylan também tem um Nobel, só que de literatura. Entre os 19 e os 24, 25 anos de idade, o Bob Dylan já tinha sacudido uma primeira vez o meio musical, quando ele começou a incorporar temas muito mais complexos à folk music americana. Já tinha composto dezenas, mas realmente dezenas de canções que são icônicas até hoje, e já tinha sacudido mais uma vez, dessa vez de maneira sísmica, o meio musical. O Bob Dylan está com 83 anos e é um totem até hoje. Em mais de um sentido até, porque ele é, ao mesmo tempo, uma figura reverenciada, uma referência inescapável, e, no entanto, ele é essa figura misteriosa também, esse enigma envolto em uma incógnita. E é mais ou menos isso de que trata Um Completo Desconhecido, o filme que já está em cartaz, com o Timothée Chalamet interpretando o Bob Dylan entre 1961 e 1965. Pessoal, quando as coisas são boas, elas duram. Como, por exemplo, a música do Bob Dylan. Ou, meio que mudando de pato para ganso, essa tech t-shirt da Insider que eu estou vestindo e que já passou por dezenas de lavagens, sem perder a cor, sem fazer bolinhas e sem deformar. A Insider até fez uma continha para demonstrar como durabilidade equivale à economia. Imagine que você vá usar a sua tech t-shirt, que dura 2 anos na boa, umas 2 vezes por semana. Se você pagasse o preço cheio de R$ 165, esses 208 usos sairiam a 79 centavos cada. Em comparação, nesse ritmo, uma camiseta de algodão comum comprada a R$ 60 duraria o quê antes de ser condenada a pijama? Uns 6 meses ou 52 usos? O que dá R$ 1,15 por uso. Mas, e esse é o mais importante, com o meu cupom BOSCOV, que dá 12% de desconto em todo o site da Insider, sairia ainda mais em conta, 69 centavos por uso. É por isso que eu gosto de calcular tudo na ponta do lápis. E agora, de volta à resenha. A primeira coisa que eu pensei quando a sessão de Um Completo Desconhecido terminou foi que ouvir todas as músicas que tem no filme, uma em seguida a outra, é assim. Nunca ninguém foi capaz de compor letras iguais a essa. Alguém nos comentários ali do vídeo que eu fiz com o Sadowski falou, não esquece do Leonard Cohen. Não esqueço, o Leonard Cohen também é um poeta de primeira grandeza. Mas o alcance, o impacto e a influência do que o Dylan fez, esses não têm comparativo. A segunda coisa que me veio à mente é que, curioso, esse é um filme que é convencional no invólucro e, no entanto, o que está dentro dele é bem mais complicado, bem mais cheio de tensões do que o filme anterior musical dirigido pelo James Mangold, que é o diretor desse aqui, que foi Johnny e June, sobre o casamento e a parceria entre o Johnny Cash e a June Carter, e que mais ou menos deu o caminho das pedras para todas as biografias musicais que viriam em seguida, cada uma delas desgastando um pouco mais e um pouco mais e um pouco mais a fórmula que ele tinha proposto ali. Na moldura da história do Dylan nesse período, o James Mangold não reinventa a roda, bem ao contrário. A história é contada de maneira linear, embora com várias elipses que são bem interessantes. A recriação de época é muito correta, é muito bem feita, bonita, os figurinos são ótimos. A escalação dos atores é brilhante, mas no centro de tudo está ali. O filme está dizendo, eu estou falando de um personagem a quem é impossível conhecer de verdade, porque ele
decidiu assim. Essa foi talvez a decisão mais importante que ele tomou na carreira dele, a de nunca ser aquilo que os outros esperavam que ele fosse, a de sempre ser alguma coisa diferente do que se esperava dele. Ele foi uma coisa para Joan Baez e a Mônica Barbaro arrasa no papel dela. E ele foi uma coisa muito diferente para Sylvie Russo, a outra namorada que ele tinha no período. O nome verdadeiro dessa personagem interpretada pela Elle Fanning, aliás, não é esse. O nome foi mudado a pedido do próprio Bob Dylan. Para o Pete Seeger, um dos grandes nomes do folk, que é interpretado pelo Edward Norton com uma doçura que nem sempre o Edward Norton se permite, ele parece de início uma chama que vai dar continuidade ao movimento do folk, ao engajamento do folk com causas sociais e políticas. E, a certa altura, o que o Pete Seeger vai perceber é que o Dylan não só está transformando aquilo de maneira irreversível, como ele já escapou da esfera dele há muito tempo. Ele vai ser outra coisa ainda para o Woody Guthrie, que foi um ícone do folk e que é tão lindamente interpretado pelo Scott McNairy aqui, tão lindamente, eu não me conformo dele não estar indicado ao Oscar, como estão a Mônica Barbaro, o Edward Norton e o Timothée Chalamet. E vai ser outra coisa ainda para o Johnny Cash, que também é personagem desse filme e está aqui numa interpretação genial do Boyd Holbrook. É como se na impossibilidade de descobrir, de compreender quem exatamente é o Bob Dylan, da onde veio o talento dele, como ele tão cedo chegou no ponto em que ele chegou de maturidade artística, de inovação artística, a gente tivesse que ver o reflexo dele em outras pessoas. Não só esse elenco é todo perfeitamente escalado, como tem aqui uma coisa que faz muita diferença, para mim pelo menos. Todos os atores estão cantando com a sua voz e tocando os instrumentos eles mesmos. Todas as performances foram capturadas ao vivo durante a filmagem, não foram dubladas em estúdio depois. E todas as canções estão sendo tocadas e captadas com instrumentos e equipamentos compatíveis com os da época. Não é por acaso que o Timothée Chalamet passou 5 anos e meio trabalhando nesse projeto. São 5 anos e meio aprendendo a tocar como o Dylan tocava, violão e gaita e guitarra, aprendendo a cantar como ele cantava e, ao mesmo tempo, aprendendo a fazer tudo isso sem cair na imitação, preservando a distância que existe entre o ator e o personagem. Essa é uma das coisas mais bem calculadas do filme. Aqui não tem excesso de maquiagem, de imitação de trejeito para parecer o Bob Dylan, nada disso. O tempo todo essa distância que separa o ator do personagem está visível. E por contraditório que isso pareça, é o que torna o filme tão genuíno, é o que torna ele tão honesto na intenção dele. Se tem um aspecto no filme que me incomoda, que eu acho falho, é como são perfunctórias as menções dele às coisas que estavam acontecendo na época. A convulsão em que o mundo estava no começo dos anos 60, com Guerra Fria, assassinatos de presidente, crises nucleares, movimentos sociais, movimento pelos direitos civis, tudo isso é citado ali como se fosse um pano de fundo. E, na verdade, essas são coisas com as quais o Dylan se engajou muito de perto na música dele. Mais do que isso até, a música dele é uma parte integral, uma parte construtiva da contracultura. Mas ficam ali aquelas citações meio bobas às coisas que estão acontecendo, sem que nunca se explore a ligação entre o personagem e elas. Mas eu acho que eu estou meio que reclamando de barriga cheia, porque é uma interpretação tão cativante, tão envolvente a do Timothée Chalamet. Os outros atores estão tão maravilhosos nos papéis deles. O filme é tão bonito de ver, é tão incrível de ouvir, tão bem dirigido, tão bem montado e tão bem terminado. O ponto em que ele para é tão perfeito que, vá lá, vai. Mas não é por acaso que o filme está com 8 indicações ao Oscar, inclusive melhor filme e melhor direção para o James Mangold. Essas falhas são tão pouco, perto do tanto de coisa boa que está acontecendo ali ao mesmo tempo, que, vamos deixar para lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.